Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. O meu nome é Pedro Henrique, eu sou um dos integrantes do grupo, junto com o Pedro Bacic, o Lucas Parvan e a Sofia Lier. A gente decidiu fazer um emulador de instruções de ARM32, um emulador didático. E antes de começar a demonstração, eu queria explicar um pouquinho como foi feito o projeto, como foi o desenvolvimento. Primeiramente, a gente se dividiu em duas equipes, basicamente. Eu e o Pedro Bacic, a gente ficou responsável pelo back-end, enquanto o Lucas e a Sofia, eles ficaram responsáveis pelo front-end. O front-end ele foi desenvolvido em React.js, que é um framework amplamente conhecido, tanto comercialmente quanto pessoalmente. Então, a escolha de React realmente foi por escolha pessoal, por familiaridade. E o back-end ele foi desenvolvido em Django. Ele abarca todas as operações lógicas, toda a lógica de ARM em si está contida no back-end. A escolha do Django foi realmente feita com base em familiaridade também. Os integrantes do grupo conheciam mais a linguagem por causa de estágio, por causa de disciplinas anteriores. Então a gente resolveu que seria uma abordagem mais fácil, até porque tem muito material na internet, então fica mais fácil de desenvolver algo novo. Enfim, acho que eu posso ir explicando o restante do projeto conforme a demonstração. Então, primeiramente, aqui é a nossa homepage. Assim que você entra no nosso site, você vai acessar essa página bonitinha. E você pode ir para as outras páginas tanto pelo esse menu superior, quanto por esse botão Start aqui, que exibe as três opções, que é de instruções aritméticas, são desvio, instruções de desvio ou quiz. Antes de passar para o aspecto técnico, eu queria passar só por essa página Quem Somos Nós, que basicamente dá uma apresentada em quem é cada um de nós. Primeiramente uma apresentação geral e depois a apresentação pessoal de cada um, inclusive com o NUSP, com uma descriçãozinha breve. Voltando agora para a homepage, a gente pode, por exemplo, ir para as instruções aritméticas. Cada página de instrução, a gente vai ver isso tanto na página de desvio quanto na página de outras instruções. Ela tem uma descrição geral do que abarca aquelas instruções, o que ela consiste na arquitetura ARM, o que é feito. E em seguida, aqui a gente pode selecionar a instrução para ter uma descrição mais detalhada do que ela faz, do que ela representa e como é possível usá-la. Então aqui a gente pode ver, por exemplo, do Edge, aqui a gente pode ver o exemplo do Sub, do RSB e do Mu. Agora passando para o emulador. O emulador é de fato o emulador de instrução. Então a gente decidiu fazer essa simulação instrução por instrução, exatamente para ter esse teor muito didático para que o aluno possa aprender do zero, desde o basicão do que é o ARM, o que ele representa. Então, por exemplo, para exemplificar esse teor didático, vocês vão ver que assim que a gente seleciona uma operação, aparece um texto aqui explicativo exatamente para deixar muito claro esse teor. O que está acontecendo na arquitetura, o que vai acontecer com a operação. Selecionando os registradores, por exemplo, que a gente quer abarcar, para fazer a operação em si. Primeiro, a gente pode selecionar os registradores, né, os operandos, e a gente vai alterar os valores deles aqui embaixo, nesse banco de registradores. Esses são inputs e representa o banco de registradores tem de R0 até R15 mais o CPCR. E, por exemplo, a gente pode colocar valores tanto em decimal, quanto em binário, quanto em hexadecimal. Lembrando apenas que para colocar valor em binário, a gente tem que colocar o prefixo 0b, e para colocar o valor em hexadecimal, o 0x. Mas, por exemplo, vamos fazer uma adição básica aqui de 1 mais 2. Que isso vai ser em valor decimal. Lembrando também que os valores que não foram preenchidos aqui serão considerados zeros para o back-end. E pode ver que em R0 foi salvo o valor 3, porque esse é o registrador destino, então a operação foi bem sucedida. Bom, vocês viram um monte de número cuspido na tela, eu vou explicar basicamente o que aconteceu por debaixo dos panos. O front-end, ele basicamente, ele pega os dados digitados pelo usuário e ele envia todos os registradores para o back-end. Então, o que ele faz? Ele recebe todos esses dados de cada registrador, ele atualiza todos os modelos, que são o banco de dados, né, com os dados, e a partir disso, depois de atualizados os dados, ele passa para a execução da operação em si. Então, ele recebe primeiro o campo operation, que é o campo edge, qual registrador está sendo utilizado e quais operandos. Então, tanto imediatos quanto, no caso, registradores. Então, por exemplo, aí ele vai chegar no back-end, ver qual o valor do primeiro operando e salvar numa variável. Assim como para o segundo, se for um registrador, se for no imediato, ele já pega o valor direto, obviamente.
E fazendo a operação, ele salva o resultado no registrador destino. E, enfim, depois dessa operação ser feita, de fato, na teoria isso não é para ser exibido no front-end, mas para ser exibido a gente cria um outro endpoint, que você retira a informação de todos os registradores do back-end. Então, por isso que você pode ver que está tudo zero, porque o valor padrão dos registradores no nosso back-end é zero. E no caso do registrador destino, 3 é o valor correto, exatamente porque é o valor da operação que foi salvo durante a operação. Agora, para exemplificar um pouco melhor, a gente tem as operações de sub. A gente pode ver aqui, ó, -1, reverse subtract, que vai dar 1, e a multiplicação, que supostamente dá 2. Ok. Passando para a execução com imediato, a gente pode colocar um valor aqui, por exemplo, 3 em binário. Executando vai dar multiplicação de 3 com 1. Oh, perdão, eu tô. Isso aqui é 7, né? Ah, o valor de multiplicação de 7 por 1 costuma dar 7. E a subtração de 7, de 1 com menos 7 costuma dar menos 6. Assim como a adição e, por fim, a subtração reversa. A gente pode colocar valores também hexadecimal, então passando para 16. Os mesmos princípios, ele funciona da mesma maneira. Então, a gente pode ficar brincando aqui eternamente, mas eu basicamente queria mostrar rapidamente o funcionamento. Agora passando para as instruções de desvio. De novo, a descrição básica aqui, a descrição geral, e por fim a descrição de cada instrução mais específica, que são essas que a gente chegou a implementar, que é o B, o BL, o BX e o BLX. Nesse sentido, como a gente está executando instrução por instrução, e não tem o quesito de mnemônicos, esse conceito, a gente decidiu por implementar somente os branches relacionados ao imediato. Então, basicamente, o que vai acontecer é salvar o valor do imediato em PC ou salvar o valor de PC no LR, que é o valor do link register, né, dependendo da instrução. Então, por exemplo, um branch. De novo, a descrição básica do que é a instrução de branch ali embaixo, né? A gente pode colocar um valor aqui. É esperado que esse valor seja armazenado em PC. Aqui. Assim como branching link, isso aqui vai fazer com que o LR armazene o valor de PC. E o BLX é uma pegadinha, esse imediato não vai funcionar de nada, então a gente pode mudar e vai continuar a mesma coisa aqui embaixo. Por quê? O BLX ele basicamente só copia o valor de PC em LR, então se a gente alterar aqui para algum valor que a gente queira, e apertar aqui, o LR vai aparecer o valor certinho. Bom, e de novo, a gente pode ficar brincando e para sempre aqui, mas passando agora para a seção de outras instruções, são instruções que não têm uma seção própria, assim, ou que a gente pode apresentar elas juntas. De novo, as instruções aqui é uma descrição geral e as instruções específicas aqui, o que elas fazem, como utilizá-las. Nesse caso, então, a gente tem a instrução de end, de exclusive OR, a bit clear, a move, a MVN e a CLZ. E passando agora para o emulador, a gente pode selecionar se as instruções são do tipo lógico ou não, porque o formato da instrução vai mudar. E de novo, passando para a simulação, a gente pode fazer, por exemplo, para ficar mais claro, a gente vai fazer um end com um, que na teoria é para dar o valor aqui embaixo, né? E como vocês podem ver, aqui a gente tem o valor 5, como esperado. A gente pode mudar, por exemplo, para 6. Supostamente é para ir certinho. Pronto, aqui foi. E a gente pode fazer isso com as outras operações, por exemplo, aqui vai dar. Pronto, aqui ó, bonitinho. Ou OR, que vai dar 0B1, 0B000. Vai dar 1, pronto. E o bit clear mesma coisa. Enfim, a gente pode ficar brincando. É a mesma coisa com o imediato, então ao invés do R2, a gente pode usar o imediato e para todas as operações. Como é zero, né, aí vai ficar difícil mesmo.
Pronto. Exclusive for, a gente pode testar também, vai dar zero. Enfim, ficar testando eternamente, vendo as sessões, vendo as instruções, ficar brincando aqui. E por fim, mas não menos importante, a gente tem uma sessão de quiz. A nossa sessão de quiz é basicamente uma sessão para testar os nossos conhecimentos. E uma sessão exatamente para deixar o negócio um pouco mais didático e um pouco mais gamificável, por assim dizer. E também para ser um pouco menos maçante, para ser um pouco mais divertido, no caso. Eu vou colocar qualquer resposta aqui, só para a gente passar rapidinho por aqui. Mas a gente pode ver, por exemplo, as perguntas. E por fim, ele dá o resultado final e a gente pode ir refazendo. É o mesmo quiz várias vezes. E é isso. Basicamente, esse é o nosso projeto. Sobre pontos de melhoria. A, a gente sentiu que, por exemplo, por ser o Python, por ser uma linguagem pouco tipada, talvez seria interessante substituir por uma outra linguagem, um outro framework que a gente não tenha tanta familiaridade, exatamente porque durante o desenvolvimento a gente percebeu que essa falta de tipagem foi muito problemática, porque ele lida com os binários de uma maneira muito mais livre do que deveria ser, vamos dizer assim, e o que dificulta um pouco as operações. No quesito de emulação em si, no conceito geral do projeto. Seria interessante no futuro a gente ter uma seção do site que implementasse a execução sequencial, ou seja, que permita uma execução de mais de uma instrução por vez, para, por exemplo, upar um arquivo, para que seja feito o programa e ver os estados finais nos registradores, ou ver passo a passo. Exatamente para ver como as instruções se relacionam entre si e como o desenvolvimento está sendo em ARM mesmo. Outros pontos de melhoria podem ser levantados, como mais questões para o quiz, a implementação das flags, mas por questões de tempo e por questões de facilidade também, facilidade com a linguagem e com o teor prático e didático do projeto, a gente escolheu priorizar essas instruções que são mais básicas, exatamente porque é da base que se constrói o restante do conhecimento, né? Então, basicamente é isso. Qualquer dúvida pode nos contatar. E muito, muito obrigado pela atenção.